Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Deidre Jacob. O caso que eu vou contar hoje faz parte da série de desaparecimentos do Triângulo da Irlanda, que ocorreram na década de 90. Já tenho os outros vídeos dessa série de desaparecimentos aqui no canal, então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui para você uma playlist para você poder conferir também esses outros casos. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 1998, poucos meses após o desaparecimento da Fiona Sinnott. Deirdre é filha de Michael e Bernie, e ela tem uma irmã mais nova chamada Kiara. Ela nasceu no dia 14 de outubro de 1979. E na época dos fatos que eu vou contar hoje, ela estava com 18 anos. Deirdre gostava de ler, gostava de tocar piano e clarinete. E ela morou a vida toda em Newbridge, na Irlanda. E em 1998, época que os fatos ocorreram, ela estava morando na Inglaterra, porque ela estava cursando uma licenciatura para se tornar professora. Então, em julho de 1998, ela estava de férias, tinha concluído ali o primeiro ano da universidade. Então, ela foi de Londres até a Irlanda para poder passar ali as férias na casa dos pais, em Newbridge. Então, no dia 28 de julho de 1998, ela já estava ali há alguns dias na casa dos pais. Ela tinha algumas coisas para fazer no centro da cidade, então ela saiu de manhã para poder ir fazer algumas coisas que ela precisava fazer. E o primeiro lugar que ela passou, na verdade, foi na loja que a avó dela tinha. Ela conversou um pouco com a avó e depois ela se dirigiu ao banco. Ela então chegou no banco e ela retirou ali uma quantia em dinheiro. E essa quantia ela ia enviar para uma colega de casa com quem ela dividia um apartamento em Londres, para poder pagar ali o aluguel do próximo ano. No caso, o próximo ano estudantil. Então começaria ali em agosto, setembro. Então, depois que ela saiu do banco, ela foi até o correio, onde ela enviou esse dinheiro para a amiga. Depois disso, ela foi novamente até a loja da avó. Ela então se despediu da avó e seguiu em direção à casa dos pais dela. Esse é um caminho bastante conhecido pela Deirdre, já que era um caminho que ela tinha feito diversas vezes, mesmo quando ela era criança. E haviam algumas imagens de câmeras de segurança que mostravam ela ali pela cidade. Ela era vista tanto no banco quanto nos correios. E já no caminho da loja da avó até a casa dos pais, ela foi vista por algumas testemunhas. Ela foi vista ao todo por 8 pessoas, sendo que 6 delas conheciam a Deirdre. Isso porque não eram pessoas que tinham visto alguém com as características da menina, e sim pessoas que de fato a conheciam, então tinham certeza que era ela que eles tinham visto. Inclusive, uma dessas pessoas havia cumprimentado, havia falado com ela. Bom, uma dessas pessoas era um vizinho que estava fazendo alguns reparos na parte da frente da casa dele. Então ele teria visto quando ela passou em frente à casa, em direção à casa dos pais dela. E a casa desse vizinho ficava a poucos minutos de distância da casa dos pais da Deirdre. Já 2 pessoas que não a conheciam estavam passando de carro pela rua onde ficava a casa dos pais da Deirdre. E eles teriam a visto praticamente em frente à casa dela. E eles descreveram a bolsa que ela estava usando. E de fato, a Deirdre estava usando uma bolsa como a que eles descreveram. Isso indicaria então que quando essas testemunhas a viram, ela estava prestes a entrar em casa. Porém, quando a mãe dela chegou em casa, ela encontrou a casa fechada, o que ela achou estranho, já que a filha supostamente deveria chegar antes dela. E ao entrar na casa, ela percebe que de fato a filha não estava em casa. Ela acha isso um pouco estranho, então ela entra em contato com os amigos da filha. Porém, ninguém havia a visto. Por volta das 19 horas, a família da Deirdre acaba fazendo a denúncia de desaparecimento. E ao contrário de muitos casos que eu contei anteriormente, do caso dos desaparecimentos do Triângulo da Irlanda, no caso da Deirdre, a polícia começou a investigar quase que de imediato. Não havia razões para acreditar que a menina ia desaparecer por vontade própria, que ela iria embora por vontade própria. Ela estava de férias na casa dos pais, então se ela não estivesse se sentindo bem ali, ela voltaria para Londres. Ela também tinha enviado aquele dinheiro para a amiga para pagar o próximo ano de aluguel, ou seja, ela pretendia voltar para a universidade para o ano seguinte. E todos que falaram com a jovem naquele dia não tinham percebido nada de diferente na postura dela.
Pelo contrário, ela parecia bastante animada por estar passando aquele tempo em casa com a família. E ela tinha muitos amigos na cidade, inclusive ela tinha encontrado com alguns deles uns dias antes. E nesse mesmo dia, por acaso, ela tinha encontrado com uma amiga quando ela estava no correio. E como aquelas pessoas tinham visto ela praticamente na entrada de casa, então acreditava-se que ou alguém estava esperando dentro de casa, ou então que ela tivesse mudado de ideia logo que chegou em casa e tivesse ido a algum outro local. Não foi encontrado nenhum sinal de luta ou de que qualquer coisa tivesse acontecido com a jovem. E também ninguém tinha visto ela fazendo o caminho contrário, ou seja, se afastando de casa caso ela tivesse decidido ir a algum outro local. Nem mesmo aquele vizinho que estava fazendo os reparos na frente da casa dele não viu ela passar no sentido contrário agora, não viu ela passar novamente. Então isso indicaria que ou ela estava caminhando na direção contrária que ela fez anteriormente, ou seja, não estava indo ao centro da cidade. Ou então que alguém tivesse buscado ela de carro. Então assim ficaria mais fácil dela passar despercebido, sem que ninguém tivesse a visto, fazendo o caminho de volta. E como eu falei, os investigadores eles conseguiram algumas imagens que mostravam a Deirdre ali no centro da cidade. Ela foi vista deixando o banco às 12h58. E já às 14h26 ela foi vista na fila dos Correios. Também é possível ver a Deirdre caminhando numa rua da cidade às 14h35. E essa foi a última imagem que eles conseguiram em que ela aparecia. Depois eles contaram com os depoimentos das pessoas que haviam a visto ali no caminho até a casa dos pais dela. Principalmente com o depoimento daquelas duas pessoas que tinham a visto em frente à casa dos pais. Diversas buscas foram feitas, inclusive em lagos e bosques arredores ali do local onde ela morava, mas nada foi encontrado. Os investigadores também conversaram com os amigos e pessoas que conheciam a menina, e eles concluíram que ela era uma jovem de 18 anos com uma vida normal. Ela também não tinha inimigos, ela não tinha ex-namorado e também não estava em um relacionamento. Já no dia 28 de setembro, um homem liga para uma rádio. Ele conta que ele havia dado carona para Deirdre. Ele disse que a menina parecia bastante agitada e que ele teria a deixado em uma cidade próxima a Newbridge. De fato, a Deirdre teria ido com alguns amigos a essa cidade alguns dias antes de desaparecer. Então isso também deu uma certa credibilidade a essa informação. Então a polícia pede para que esse homem entre em contato com eles para que eles possam tomar um depoimento. Mas isso não acontece. Eles se concentram então em encontrar essa testemunha, já que ela parecia ter ali informações com muito potencial para levar ao paradeiro da Deirdre. Os investigadores então decidem colocar a voz desse homem em rede nacional para quem conhecesse, reconhecesse aquela voz, entrasse em contato com eles e pudesse dizer quem era esse homem. E isso acontece. Mas infelizmente eles descobrem que na verdade esse homem sofria de transtornos mentais e que ele tinha inventado essa história da carona para poder ele de certa forma se colocar na investigação. Não se sabe ao certo por que ele tinha mencionado aquela cidade, se foi apenas uma coincidência ou se ele tinha lido em algum local que a jovem tinha estado nessa cidade alguns dias antes de desaparecer. A polícia toma medidas possíveis contra esse homem por ter dado essa informação falsa, por ter feito os investigadores perderem tempo e dinheiro à procura dele. Já em 2011, o Larry Murphy, que eu já mencionei em outros casos dos desaparecimentos do Triângulo da Irlanda, também foi apontado como suspeito no caso da Deirdre. O Larry foi preso em 2001 após uma tentativa de abuso a uma jovem em Dublin, e após cumprir pena, em 2010 ele foi liberado. E então, um presidiário que tinha cumprido pena, tinha dividido a cela com o Larry, contou à polícia que o Larry havia confessado a ele que ele tinha tirado a vida da Deirdre. Quando interrogado, o Larry, assim como nos outros casos, negou ter qualquer envolvimento. Entretanto, no caso da Deirdre, tem um detalhe a mais que faz com que o Larry seja suspeito, e era o fato de que quando a avó da Deirdre faleceu, eles encontraram numa agenda que ela tinha o nome e o contato telefônico do Larry. Acredita-se que ele tenha feito um serviço na loja que a avó da Deirdre tinha, já que durante um período de tempo o Larry tinha trabalhado como carpinteiro. Só não se sabe ao certo se isso aconteceu nessa mesma época em que a Deirdre desapareceu. De qualquer forma, os investigadores conseguiram confirmar que o Larry de fato estava trabalhando nessa região de Newbridge na época do desaparecimento.
Atualmente, a localização do Larry é desconhecida, mas sabe-se que ele morou em pelo menos 2 outros países. Ele deixou a Irlanda após sair da prisão. E há um homem que aparece naquelas imagens em que a Deidre é vista no correio. E a polícia acredita que esse homem pode ser o Larry. Ou seja, eles acreditam que o Larry ele poderia estar ali na agência dos correios naquele mesmo momento em que a Deidre esteve lá para enviar o dinheiro para a amiga, o que tornaria ele ainda mais suspeito. Em 2018, mais de 2.000 pessoas haviam sido interrogadas ao longo dos anos durante essa investigação. E então a investigação passou de ser uma investigação de desaparecimento para ser uma investigação de homicídio. Os investigadores não revelaram qual foi a informação que eles conseguiram que fazia eles acreditarem que a Deidre tinha perdido a vida. E eles mantiveram o nome do Larry Murphy como de uma pessoa de interesse. Os pais da Deidre disseram que após todos esses anos, eles meio que esperavam que esse fosse o caso, que a filha já não estivesse mais viva, mas que de qualquer forma era muito difícil ouvir essas palavras. Já em 2021, a polícia fez uma busca numa região de mata, após receber a informação de que, na época do desaparecimento da Deidre, houve uma atividade que parecia suspeita nesse local. A busca nessa região de mata durou 3 semanas e eles estavam procurando especificamente por restos mortais, mas nada foi encontrado. Os pais da Dreda consideram que até então a polícia tem feito uma boa investigação e que eles sempre os mantiveram informados de todas as atualizações no caso. Mas infelizmente esse caso permanece sem solução até hoje. O Michael e a Bernie continuam lutando para saber o que aconteceu com a filha. E eles pedem para qualquer pessoa que tenha alguma informação que possa levar à solução desse caso que entre em contato com a polícia. O caso da Deidre é considerado como o último caso que faz parte do triângulo de desaparecimentos da Irlanda. Porém, há alguns casos que ocorreram tanto antes quanto depois do desaparecimento da Deidre, que são vistos por muitos como tendo ligação com os casos do triângulo. É isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa série de casos de desaparecimentos. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.